Olá, meus amigos queridos, sejam mais uma vez bem-vindos ao For Connections, essa sala de bate-papo, ambiente entre amigos, ambiente de relacionamento que nós esperamos poder extravasar desse grupo aqui até onde você estiver. Quero desejar a todos um abraço carinhoso, já aproveitando no início, te fazendo um pedido. Você que está sintonizado e assistindo o programa pelo YouTube, dá uma olhadinha lá embaixo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Muito importante aumentarmos o número de inscrições no canal para que mais pessoas tenham ciência do que é o For Connections. Também você pode, além de se inscrever, se já é inscrito, curtir, se você achar o papo interessante, aquele like lá é bem legal para a gente. E você pode também comentar. Muito importante os comentários. Algumas pessoas, às vezes, reclamam que não respondemos imediatamente, vamos tentar melhorar isso aí. Mas é muito importante você comentar, fazer perguntas, abordar o que você pensa sobre o assunto, interagir conosco, tá bom? Também você pode nos ajudar compartilhando essa mensagem, esse vídeo, compartilhando nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, no seu canal do YouTube, enfim, como você puder nos ajudar espalhando essa mensagem. Nosso desejo sincero é que nós possamos alcançar o maior número de pessoas com a mensagem de esperança, de relacionamento saudável. Eu quero já, então, apresentar aqui os nossos amigos para o bate-papo, começar com quem está mais perto de mim, aqui pertinho do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, meu grande amigo César Carvalho. Olá, César, tudo bem? Como vão todos vocês, meus amigos? Como vai Sérgio? Como vai Valmir? Você também, Silfarne? Um abraço para todos os nossos queridos amigos que estão assistindo. Que Deus nos ajude e nos abençoe mais uma vez nessa trajetória. Também está com a gente aqui o nosso amigo Valmir Delgado, nosso mestre em sistêmica, familiar, um amigão. O Valmir é um companheiro próximo da gente. Um abraço, amigo Valmir. Como é que está? Tudo bem? Abração, Silfarne, abração, Sérgio, abraço, César e todos os amigos que estão ligados aí com a gente, caminhando na graça de Deus. Graças a Deus. E, finalmente, nosso mestre aí, o decano, Sérgio Elias. Sei que sempre cita decano, para ele fica assim, mas eu sou caçula, acho que sou caçula aqui, não sou eu? Sou caçulinha do grupo, não sou um pouquinho mais baixo na idade? Na altura também, né? Acho que o Sérgio é o nosso decano, tanto de idade como de tempo ministerial. Acho que eu sou mais novo de idade e de tempo ministerial também. Sérgio, tudo bem, meu amigo? Como é que está aí nos States? Tudo bem, Silfarne? Graças a Deus, tudo tranquilo. Me sentindo cada vez mais decanizado por vocês, né? Sentindo cada vez mais maduro. Uma hora acho que eu vou cair do pé, né, cara? Estiver amadurecendo até cair do pé, né? Mas a amizade com vocês me faz bem, me torna mais jovem, né? É um prazer estar aqui, batendo papo com essa gente querida, não só com vocês aqui, mas com gente espalhada aí pela terra. É bom manter essa conexão viva e pungente, né? Vamos lá, vamos bater um papo. Bem, na verdade, a decanidade do César, se esse termo existe aí, né? Não é tão distante da nossa idade, não, que todo mundo aqui está na idade próxima, né? São todos aqui já... Estamos no segundo tempo do jogo já passamos os primeiros 50 minutos de jogo. Os jogos agora do futebol no Brasil quase sempre chega 50 minutos cada tempo, né? Mais 45, né? Então, eu acho que eu já estou na prorrogação, mas vamos lá. Tá nada. Estamos no segundo tempo. E jogando bem, com pique total aí. Gente, meu esporte é basquete, bicho. Os tempos paralisam, tem muita e o jogo é longo a beça. Vocês que estão desistindo, já parando aí, é com vocês. Então, o negócio é basquete. Parece que é um tempo mais curto, mas com a bola, o tempo para. Quando a bola para, a gente vai longe, O final da NBA aí, semana passada, o Lakers, mais uma vez, campeão, pela 17ª vez. Isso aqui não é um programa de esporte, mas eu confesso que eu gosto muito desse esporte. Essa cultura esportiva, realmente, desse homem demora bastante. Colossal. Gente, é até bom começar esse bate-papo bem informal, que a gente quer conversar hoje sobre a amizade, o valor da amizade, né, o quanto a amizade é importante para a saúde das pessoas, saúde emocional, inclusive. Tem vários textos bíblicos que falam sobre amizade, Salomão fala muito, né, sobre amigos mais chegados com o irmão, em todo o tempo temos amigos, mas na angústia nasce o irmão, quanto um amigo pode sustentar o outro. Amizade é um tema que a gente quer compartilhar com vocês aqui hoje, uma amizade sincera. Já dizia lá o Roberto Carlos, quero ter 1 milhão de amigos, né?
Não sei se alguém consegue ter 1 milhão de amigos realmente. Muitos outros falam do outro extremo, amigos conta no dedo, das mãos. Eu não sei também se é tão pouco assim. É possível encontrar um ambiente de amizades em quantidade, mas também em qualidade. Para começar esse bate-papo sobre amizade, sobre o valor da amizade, eu quero citar uma passagem bíblica que conta a história de amizade bem atípica. A amizade entre um homem e entre 2 amigos, né, 2 homens, só que um deles era príncipe, provavelmente o herdeiro do trono de Israel, e o outro era aquele que tomaria o trono. Nós estamos contando a história de Davi e Jonatas. Jonatas era filho de Saul, rei de Israel, rei que o próprio Deus já havia dito claramente que seu tempo tinha acabado no reinado, no trono, e Deus já havia levantado o sucessor, que era Davi. Então, numa perspectiva natural, Davi e Jonatas deveriam ser até mesmo rivais ou inimigos. Mas, estranhamente, pela graça de Deus, eles se tornam grandes amigos. E há uma passagem no primeiro livro de Samuel, capítulo 18, dos 4 primeiros versículos, onde essa amizade fica muito bem clarificada. Eu quero ler com você, para você, se você puder ler comigo também. Primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a partir do primeiro versículo. Diz assim: depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai. Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Essa passagem linda dessa aliança entre Davi e Jonatas fala de vários pontos aqui que a gente vai, de acordo com o nosso papo, vai fluir livremente aqui. Se der tempo, a gente vai voltar em cada um desses itens, mas estou deixando ser bem claro que está nos ouvindo, nos assistindo, que não tem um roteiro muito fechado, que a gente quer bater um papo. Até porque a amizade fica no roteiro muito fechado, nem amizade se torna. A amizade é algo que flui livremente. A gente vai tentar voltar ao texto e pensar, se for possível, nas simbologias de cada item dessa aliança, mas é provável que você já tenha ouvido alguma pregação sobre amizade, usando o texto de Davi e Jonatas. Quem foi em algum encontro com Deus, alguma vez já ouviu falar sobre alianças de Davi e Jonatas. Então, embora seja importante, devamos voltar à simbologia, eu quero mais pensar de forma ampla no conceito de uma amizade. E nessa amizade que pode extrapolar qualquer tipo de circunstância ou de retaliação provocada até mesmo por questões familiares ou emocionais. Eu quero começar pensando na amizade, o valor que tem a amizade. Vou deixar vocês bem à vontade para compartilharem textos bíblicos e tocarem no assunto de forma tangenciando outras perspectivas do conceito da amizade, mas o For Connection é um canal aberto para todos que queiram assistir, mas no meu coração, no coração do Sérgio, do Valmir, do César, desde o início houve um desejo sincero que de alguma forma alcançássemos jovens que têm uma vocação pastoral e que pensam em exercer um ministério. Então, embora seja uma conversa aberta, repito, sem dúvida alguma, há um interesse em alcançar esses jovens. Eu quero começar falando de amizade, sobre essa dificuldade que foi decantada por tantas pessoas de pastores terem amigos. Expressões como o ministério é um ambiente solitário, porque pegam o púlpito, que é um momento de solidão, quando você está de solitude, você está no púlpito sozinho pregando, e transformaram isso no ministério, como se o ministério fosse solitário. Muitas vezes, nós viemos de denominação, né? Havia muita expressão, meu colega de ministério, meu colega, daquela sensação de que são apenas pessoas que fazem parte da mesma carreira profissional. Então, eu quero começar de novo pelo Sérgio, pensando sobre isso. É possível pastores, além de serem colegas ministeriais, serem realmente amigos, Sérgio? Ou, de fato, essa solidão do púlpito é a solidão do ministério? Silfane, a gente sempre costuma ouvir dizer que a vocação ministerial é uma das mais solitárias, né, que existem. E até que ponto isso é atestado na prática, eu sei que varia muito de contexto para contexto, né? Eu sei que você, Valmir e César valorizam muito a amizade, vocês investem intencionalmente nos relacionamentos, né? E eu me beneficio do investimento de vocês, dos movimentos que vocês fazem para sempre ampliar e manter os amigos, as redes de amigos que vão acontecendo na vida de vocês. Sim, é uma vocação solitária. Agora, quando eu penso em amizade, eu penso que ela acontece na interseção de duas dinâmicas. Uma é da intencionalidade. Amizades não acontecem por acaso. O próprio texto que você aludiu, da experiência de Jonatas e Davi,
mostra isso. Quando Jonas e Davi perceberam, né, a amizade que foi brotando, a proximidade relacional deles, o Jonatas, né, ele deu a Davi alguns objetos, né? O verso 3 diz que eles fizeram aliança, e o verso 4 diz que Jonatas se despojou da capa, e bem como das vestes que trazia, e deu como um presente a Davi. Você percebe o investimento aqui de intencionalidade. A amizade fala de investimento, fala de dar alguma coisa, de entregar alguma coisa, desde tempo, desde atenção, desde de cuidado. A amizade envolve intencionalidade. Eu falo isso porque algumas pessoas reclamam. Eu não tenho amigos na igreja, eu não tenho amigos no meu local de trabalho, ninguém quer ser meu amigo na minha vizinhança, mas geralmente o movimento é de quem quer. Amigos são feitos, né? Não acontecem por acaso. Até podem surgir de maneira aleatória, mas mesmo assim elas vão demandar uma certa medida de intencionalidade para conservá-las. Mas o outro aspecto que eu vejo também na questão da amizade, isso envolve também a vida do ministro, do pregador, do pastor, enfim, é a questão da tranquilidade. Ao mesmo tempo como a gente tem que ser intencional para construir a amizade, precisamos também ser tranquilos na maneira como elas se desenvolvem. Porque muitas vezes até o nosso próprio desejo legítimo de construir amigos, se a gente não tiver cuidado, pode nos levar a uma certa atitude de controle excessivo, de dependência excessiva das amizades e de uma infantilização emocional até, porque a gente passa a usar as amizades como uma espécie de substância. A gente gera uma dependência dos amigos e alguns começam a se revoltar. Meu amigo não me ligou, e meu amigo não me convidou para a festa dele, meu amigo não me considerou. A gente passa, então, a usar uma coisa tão bonita, que deve ser construída intencionalmente, mas de uma maneira, às vezes, nociva. E, às vezes, a manipulação, a controle excessivo, a ciúmes, enfim. Então, eu diria, amizades devem acontecer, a meu ver, segundo o exemplo de Jonatas, na interseção de intencionalidade. Faça a sua parte, amizades não vão acontecer por acaso, tem que haver ligação, tem que haver bate-papo, tem que haver investimento, mas também tranquilize-se. Inclusive, se você tiver alguém, você agora que está aí assistindo o bate-papo, que não quer mais andar com você, por alguma razão, houve algum mal-entendido, algum incidente, e a pessoa que era muito amiga sua não te quer mais como amigo, o mundo não acabou, filho. Tá bom? Toca a vida, vai em frente. Deus vai colocar pessoas no seu caminho, novas amizades vão ser construídas para que você não se sinta aí infeliz, né? Seja você mesmo, seja autêntico, não manipule, não compre amizades, não bajule, não mendigue a atenção de ninguém. Seja intencional para construir, mas seja tranquilo para vivenciar as amizades, porque nada melhor numa amizade do que legitimidade, honestidade, autenticidade. Seja quem você é. Não deixe de ser quem você é na tentativa de acumular amigos. Eu acho que isso vale também para a experiência ministerial, seu Farney. É muito triste quando a gente percebe, às vezes, na própria esfera ministerial, pessoas querendo comprar amigos com convite para pregar, com ofertas para pregadores, com vantagens. Eu acho que não é por aí, não. A amizade tem que ser intencional na construção e tranquila na manutenção. E aí ela passa a ser legítima, a meu ver. Excelente, Sérgio, que começo, excelente. E assim, tem um livro que eu queria só citar rapidamente aqui, de um autor chamado Walter Rizzo. O nome do livro é Amar ou Depender, muito legal. Ele fala sobre amor conjugal, mas serve para as amizades também. E ele fala uma expressão que diz o seguinte: as pessoas não são obrigadas a me amarem. Eu preciso entender isso, nem gostarem de mim, né? Eu preciso ter leveza nessa questão. Sérgio, eu queria deixar você bem à vontade, até para continuar em cima do que o Sérgio falou, mas se dentro da tua fala tiver como contemplar uma questão aqui, num dos programas nossos, quando falamos sobre desertos, você colocou, por exemplo, a dor de às vezes ter sido traído, não digo traição, mas talvez um estranhamento ministerial que faz alguém romper um vínculo muitas vezes. Eu queria que você, se na tua fala couber isso, fale um pouco sobre como a gente precisa lidar dentro até das amizades ministeriais, essas dores das cisões, das reconciliações. Fica à vontade para fluir, mas se der para encaixar isso também, tá legal, mano? Tá bom. Vamos lá. Primeiro, eu queria citar, como vocês gostam de citar, né? Eu vou citar aqui o Almir Sater, quando ele fala da sua chalana, que vai descendo o rio Paraguai, levando embora o seu amor.
Na verdade, esse amor pode ser também uma amizade, né? Muitas vezes, a amizade precisa ser liberada para ir para outros lugares, outros ambientes. Isso não quer dizer que a amizade vai ser mais forte ou menos forte, né? Eu mesmo, a gente está aqui agora se vendo o tempo todo, falando e tal, mas teve épocas da nossa própria vida que a gente não conseguia se falar com tanta facilidade. Quando o Valmir e o Sérgio foram para os Estados Unidos, não era tão simples fazer ligação, era um valor altíssimo, fazer contatos, era sempre difícil. Mas e eu tenho essa experiência na minha vida, alguns amigos ficam muitos anos sem se falar porque não conseguem, porque não conseguiam, estou falando de épocas mais remotas, né? Mas quando se encontra, a amizade está ali, guardada como um bem precioso, uma coisa boa, uma coisa que traz tanta alegria para o coração da gente. Eu acho que tem coisas na vida que trazem muitas coisas boas, mas a alegria da amizade ela é indiscutível e ela é, ao mesmo tempo, um bem que Deus nos deu. Poder fazer amigos e mantê-los, sinceramente, é uma das dádivas mais importantes da vida. Eu posso até tocar nesse assunto, Silfarne, de como lidar com essas questões que, quando parece que a amizade se vai, no ambiente ministerial, né? Quando há as cisões, as coisas assim, eu posso tocar nisso, mas eu queria começar dizendo que a gente precisa romper com essa tirania de ter 1 milhão de amigos, conforme o Roberto Carlos cantou, sabe? Porque isso está se tornando uma espécie de obsessão no mundo virtual, né? Eu preciso ter milhões de amigos, milhões de seguidores, milhões de qualquer coisa. E isso tem adoecido a nossa sociedade, as pessoas. E mais do que ter amizades a partir da quantidade, a partir de uma elaboração de uma equação matemática, a amizade é preciso ser desenvolvida não pensando nisso, quantos amigos eu tenho, mas desfrutando de todos eles, no sentido de isso não é importante, e não querer forjar, porque hoje nós estamos na época de fake news, então fake news, fake amigos, né? Amigos que estão ali num sentido virtual, mas que na verdade não têm essa vivência, essa convivência, e até entendendo que esse investimento que a história que você propôs aí, bíblica, apresenta, ela tem um conteúdo de tempo importante. Eu tenho pessoas que eu conheço que gostariam, eu tenho certeza disso, de ter a amizade que nós temos. Mas isso que a gente tem foi fruto de um investimento de tempo e de parar muitas vezes e conversar, entender, ser empático, e sem querer tirar nada do outro, né? É apenas estar junto. A gente gosta de estar junto, né? Existem hotéis exuberantes nos lugares que a gente vive, mas quando a gente se encontra dentro da nossa realidade, a gente quer estar dentro da casa um do outro, porque quer desfrutar da companhia um do outro. Isso não pode ser fabricado de maneira desonesta. Isso tem que ser uma realidade. Então, nesse aspecto, eu queria dizer que a gente precisa reagir a essa construção de fake amigos produzida por uma realidade virtual que muitas vezes nos transforma em obsessivos no que diz respeito à quantidade de seguidores, de amigos que a gente supostamente terá e que, na verdade, não representa nada. Do ponto de vista daquilo que você disse, das cisões, eu posso dizer a você o seguinte: a melhor construção de amizade e talvez a melhor maneira para que isso se consubstancie é o entendimento de que no ministério nada é nosso, é tudo do Senhor. Então, se alguém, como disse o Sérgio, não quer mais andar conosco, libere essa pessoa, deixe aí. Não é nada seu, deixe ir. E se um dia, nessas curvas do rio, essa chalana voltar trazendo de volta esse amigo, receba com alegria.
nessa amizade, nessa construção de amizade. Eu tenho visto, Silfarne, que as cisões elas são doloridas muitas vezes por causa do senso de propriedade que a gente muitas vezes estimula no nosso coração a partir de uma visão meio torta desse tempo contemporâneo que a gente vive, de ministérios que de pessoas que acabam pelo ministério se sentindo donos de alguma coisa, donos uns dos outros. Então, como é que eu tratei isso no meu coração? Foi entendendo que eu não sou dono de nada e que as pessoas precisam querer caminhar juntos. Se elas não querem, naquele momento, caminhar juntos, que deixem ir, que vá, que caminhem, mas que, de verdade, não se estresse tanto por isso, porque, na verdade, nós não somos donos de nada. E nós que somos casados sabemos que nós somos menos dono do que gostaríamos, porque nós não somos dono nem daquilo que a gente quer fazer. Quem manda na gente é a nossa esposa, não tem jeito. Né? Ela que manda, ela que diz. Então, a gente não é dono de nada, por que eu vou ficar brigando por uma coisa que a gente não é dono e nem terá? Então, valorize a amizade efetiva, nesse sentido, do ambiente ministerial, e se essa pessoa não quer mais, deixa seguir, vá em frente. Estimule até. Eu inaugurei, tinha uma historinha aqui, eu inaugurei um tempo novo. Eu sou talvez um dos poucos pastores delivery que vocês vão conhecer na vida. E teve um casal de minha igreja que eu investi muito tempo neles, são meus amigos até hoje, a gente encontra e fala bem, mas eles quiseram ir. E eu perguntei qual igreja que eles iam. E eles falaram, a igreja X. Eu falei, aí eu comecei, né? Eu posso falar bem de vocês para o pastor, aí eu posso escrever uma carta. No final das contas, o que aconteceu? No culto que eles foram recebidos na igreja, quem pregou fui eu. Eu fui convidado pelo pastor e eu, então, inaugurei essa nova fase de pastor delivery, onde a gente entrega os amigos que querem ir, mas talvez por esse movimento um dia até queiram voltar. Se a gente entender que a amizade é uma coisa muito interessante para a vida, a gente vai deixar de brigar pelas coisas e começar a abraçar mais os amigos. É isso aí, com mais leveza, né, César? E até fique à vontade para falar também livremente, como estamos fazendo aqui, mas vou sinalizar apenas um ponto, se couber na tua fala, meu amigo. Quando o Sérgio falou um pouco de amigos que às vezes ficam tempo sem se encontrar. Tem um rapaz aqui que é um humorista aqui de YouTube, que próximo de Midianópolis, não lembro o nome dele agora, não lembro o nome, me perdoe, mas é bem divertido. Ele tem um vídeo que eu mandei até para vocês, que é Amigo Raiz ou Amigo Nutella, né? Que é essa comparação do raiz do Nutella. Ele fala com o amigo Nutella, você fica um tempo sem encontrar o outro, aí fica magoado, pô, você mais ligou para mim, você não... O amigo raiz não, pode ficar um ano sem se ver, quando se vê, pega de onde parou o assunto, parece que foi ontem. E é o mesmo vínculo. E a gente vive isso aqui, por morarmos distantes, norte e sul, né? Hoje o Valmir e o Sérgio, graças a Deus, moram bem perto, da mesma cidade, como eu e o César, moramos próximo também. Mas nós quatro moramos longe uns dos outros nesse sentido. E quando nos vemos, existe esse vínculo realmente. Então, fique à vontade de falar, meu brother Valmir, mas se der para encaixar, encaixa um pouco os pensamentos sobre por que amigos podem, mesmo tanto tempo sem se verem, quando se encontrarem, como recomeçar de onde pararam, sem nenhum tipo de ranhura nesse vínculo de amizade. Bom, a resposta para essa tua pergunta vai ser bem simples. Eu não sei. Não sei não, cara, porque é um mistério para mim, essa questão da amizade. Eu acho que é uma química, assim, algo criado por Deus, tão próximo quanto essa questão da gente amar a nossa esposa, encontrar uma pessoa que a gente ama, que a gente também tem muita explicação, não. Aristóteles dizia que a amizade é como ter uma alma em dois corpos. No conceito ético de Aristóteles, ele achava que a amizade, na verdade, era a única forma genuína dos homens se relacionarem com os homens na sociedade de uma forma ética. A coisa genuína, sem interesse, sem amizade genuína, né? Eu me lembro que quando eu mudei para os Estados Unidos, em 1996, era muito difícil para mim manter contato com os amigos no Brasil. E naquela época em que eu mudei, tinham pessoas que eram amigos mesmo, muito chegados, que hoje, como o Sr. Farn falou, continuam amigos, que se eu encontrar com eles, a gente dorme no mesmo quarto, a gente vive, enfim, tem muita afinidade. Mas que por causa aquilo que o Sérgio falou, né? O Sérgio falou sobre o investimento. A amizade tem que ter investimento.
Hoje, graças a Deus pela tecnologia, ficou muito mais fácil a gente se ver, a gente conversar, a gente falar. E o For Connection aqui, isso é o fruto de uma amizade de muitos anos que a gente está chegando nesse relacionamento agora. Existem algumas pessoas que chegam para mim, inclusive aqui na própria cidade, na nossa igreja, tem pessoas que falam, olha, como que eu admiro essa amizade de vocês quatro, é uma coisa assim que me motiva, é uma coisa que me impulsiona para, quem sabe, eu poder ter isso também. Eu admiro muito, é uma coisa muito legal essa questão da amizade de vocês. Então, Sr. Farney, eu acho que não tem muito uma resposta para isso, não. É uma coisa meio estranha. Uma coisa eu posso te dizer, quando eu mudei para a América, eu senti logo uma diferença com relação à cultura americana em relação ao Brasil. Porque no Brasil a gente fala meu amigo ou meu colega. É muito comum falar colega. Aqui a gente não tem bem uma palavra para definir o que a gente fala colega aí no Brasil. Aqui tem palavras específicas. Se é colega de trabalho, é um coworker. Se é um colega da classe de aula, aí você fala que é um classmate. Mas eles falam friends e falam best friends. E o Sérgio me corrige aí se a minha interpretação está errada. Mas no meu entendimento, o que a gente chama de amigo no Brasil é o que eles chamam de best friends aqui. Tanto que eu lembro que teve uma vez que um rapaz falou comigo assim, mas peraí, quantos best friends você tem, afinal de contas? Porque eu falava para ele que eu tinha my best friend, e para o americano isso não é comum. O americano ele vai ter 1, 2, né, Sérgio? Estourando, assim, 2 best friends, que às vezes vai ser até o cara que vai ser o padrinho de casamento dele, aquela coisa. Mas a gente no Brasil tem essa cultura de fazer uma listinha com 10 amigos, né? Embora a gente saiba que desses 10 vai ter aqueles ali que realmente são os mais chegados. Ô, Valmir, desculpe te interromper, não quero atrapalhar seu raciocínio, não. Claro. Mas eles têm até uma gíria aqui que é o BFF. BFF, que é o Best Friend Forever. Se você for promovido à categoria de BFF, aí você é amigo de verdade. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção quando eu via minhas filhas falando na escola, my friend. A minha própria filha perguntou, mas Daddy, quantos best friends você tem? Né? Teve uma vez que ele perguntou, nossa casa parece um hotel, Daddy, não para de chegar gente, porque vinham muito amigos do Brasil e a maior parte deles eram amigos mesmo, não era gente que vinha por vir, né? Então, eu sempre fui abençoado com essa questão de amizade. Eu gosto muito de amigo, eu gosto de estar do lado de gente, eu acho que tem a ver com a nossa própria temperamento e personalidade de cada um. Particularmente, eu gosto disso, gosto de casa cheia. A Neide também, minha esposa, gosta muito disso. E eu queria só terminar falando que, Neide, se você estiver ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, isso que o César falou aí, não tem nada a ver comigo. Ele é meu amigo, mas a gente não compartilha de quanto é ideia. Lá em casa, quem manda sou eu, não é você não, viu? Tá certo. Como diz o carioca, me engana que eu gosto, né? Mas então, gente... essa chamada ilusão ministerial, entendeu? Essa é uma ilusão. Stefane, o que o Valmir acabou de falar me lembrou daquela pesquisa. Sabe da pesquisa? Que foi feita a nível mundial? Descobrir quem eram os maridos mandados pela mulher e quem não era mandado pela mulher, né? Aí os caras chamaram as emissoras de televisão, chamaram os pesquisadores, tal, os analistas, e disseram, olha, quem é mandado pela mulher, por favor, entra nessa fila aqui. E aí você já viu, né, cara? Uma fila quilométrica de homens mandados pela mulher. E aí apareceu, olha, quem não é mandado pela mulher, entra nessa fila aqui do lado. Aqui. Aí só um cara entrou, rapaz. Aí já viu, né? As emissoras de televisão, todo mundo, olha, quem é esse cara? Vamos perguntar a esse cara como é que ele consegue quebrar essa tendência. Aí disseram, meu amigo, por favor, fala pra gente aqui, você é a única exceção, o único homem que não é mandado pela mulher, mas como é que você conseguiu esse fenômeno? Aí o cara disse assim, olha, na verdade, rapaz, eu estava fazendo nada em casa e minha mulher mandou entrar nessa fila que eu entrei. Valmir, tá difícil, tudo bem. Mas o Valmir não, o Valmir lá quem manda é ele. Valmir manda, eu sei disso. Eu com amigos assim, eu tô lascado, né? Gente, vamos lá. Pensando no texto agora do Davi Jonatas, queria compartilhar um pouco sobre esse texto especificamente. Uma das coisas que foi falada aqui é a importância de se investir na amizade. E com todos vocês eu aprendi alguma coisa, né? E uma das coisas que eu aprendi com o César foi isso, investir na amizade. Eu lembro que várias vezes o Valmir, o Sérgio, outros amigos que temos nos Estados Unidos, como o Ilmar, lá da Flórida, o Barcone, né? E quando vinham para cá, a gente dava o César, cara, você está perto, vamos dar um jeito, a gente vai lá. Já teve vezes que a gente foi no aeroporto, né? Sei, César. Só encontrar alguém numa conexão que decide tomar um cafezinho para depois ir embora.
Nosso amigo Wilmar, algumas vezes, veio para o Brasil, para São Paulo, pegou um voo só para vir aqui e voltar no mesmo dia. Porque é um investimento que tem que ser feito na amizade. No texto de Davi e Jonatas, há um investimento. Jonatas entrega coisas materiais para Davi, simbolizando, né? E pensar um pouco sobre isso. Começando de novo com o Sérgio, quando ele fala de entregar a capa e a túnica, né? Falou-se muito sobre cobertura espiritual. Houve época que isso foi uma febre no Brasil. Quem é a sua cobertura espiritual? Quem é o seu pai espiritual? Mas a ideia da cobertura, como nós acreditamos aqui, ela é muito mais como uma rede, na verdade, onde todos estão tecendo essa rede juntos, mas onde em algum momento um cobre o outro mesmo. Na hora da angústia, do sofrimento, da perda, né? Na hora que eu preciso socorrer meu irmão, meu amigo, onde eu posso... Sérgio, me fala um pouco dessa túnica, dessa capa que o amigo põe sobre o outro para cobrir na hora da dificuldade, na hora da dor, na hora da perda, enfim, na hora do luto. O nosso amigo Paulo Borges Júnior fala uma coisa que é até pesado de ouvir, mas é fato. Ele fala: amigo que é amigo é aquele que, se for preciso, um dia minha esposa estiver doente e eu não puder atendê-la, porque estou também enfermo, esse amigo pode dar banho à minha esposa nua, se for preciso. Eu confio nele bastante para isso. E eu creio nesse tipo de amizade de verdade. Se um dia eu faltar, eu vou ter amigos que não vão deixar minha filha desamparada financeiramente, suporte, ministerialmente também. Se um dia eu cair em pecado, eu não vou ter medo de procurar esse meu amigo e dizer: poxa, me ajude que eu pequei. Eu não vou fazer como os filhos de Noé, né, como Cão fez para zombar, mas eu vou fazer como os outros, vão cobrir, de fato, a vergonha do amigo. Então, eu fico cobrindo a vergonha, cobrindo a necessidade, cobrir na dor. Como é que é essa cobertura de amizade, Sérgio? Silfane, eu não sei se vai fazer sentido o que eu vou falar aqui. Se não fizer, vocês me perdoem, mas em algumas vezes eu me peguei me perguntando que tipo de pastor Deus de fato quer que eu seja. E sabe o que vinha na minha cabeça? Eu não sei se é uma resposta de Deus ou se é uma coisa minha mesmo, mas o que me vinha à cabeça era o seguinte: eu deveria ser o tipo de pastor que, se eu morresse, minha mulher, claro, ficando viúva, e fosse congregar numa igreja, como eu gostaria que a minha mulher fosse pastoreada, ou filho, a minha família. O tipo de pastor que eu gostaria de ser em vida, que eu preciso ser em vida, é o tipo de pastor que a minha família deveria ter cuidando dela quando eu morrer. Como eu gostaria que a minha família fosse recebida no ambiente de uma igreja local e como eu gostaria que esse líder, esse ministro, cuidasse da minha família como líder. A resposta para o pastor que eu tenho que ser em vida passa um pouco pelo pastor que eu gostaria que a minha família tivesse na minha morte. Por isso eu até consigo entender a fala do Paulo Borges Júnior, né? Acho que está um pouco nessa direção aí de confiança e lealdade. Mas você pergunta sobre como é que a cobertura, como é que a amizade cobre o amigo. Olha, tem um texto que a gente utiliza muito quando se fala em amizade, que é o texto de Provérbios 18, 24. Eu vou ler aqui na versão Novo Testamento, na linguagem de hoje, que diz assim: algumas amizades não duram nada, mas há um verdadeiro amigo que é mais chegado que um irmão. Eu acredito que a amizade cobre no sentido em que ela compensa uma falha institucional. A família é uma instituição dada por Deus. Mas, infelizmente, como a gente sabe bem, às vezes a instituição da família não cumpre o seu papel outorgado divinamente por Deus. Às vezes a família apresenta um ambiente de abuso, de manipulação, de dor e até de morte. E quantas vezes uma amizade vai cobrir essa falta da instituição da família? A gente pensa, por exemplo, lá no Éden, né, quando Deus descia na viração do dia para comungar com Adão e Eva. Naquela época, as instituições que temos hoje não existiam ainda. Adão e Eva nasceram adultos, nasceram sem família, sem pai, sem mãe. Não foram à escola, quer dizer, família, escola, igreja não existia. Então, a relação de Deus com eles, a amizade de Deus com eles, cobria a falta das instituições que nós temos hoje. Então, eu penso assim, há amigos que eles acabam cobrindo aquilo que a instituição não forneceu por causa do pecado. Eu tenho amigos hoje, você, César e Valmir. Olha, eu tenho relações com vocês, eu vou falar uma coisa aqui que é meio delicada, porque a gente não sabe a abrangência desse programa, né?
Então, se o meu irmão Beto ou se a minha irmã Priscila assistirem o que eu vou dizer agora, por favor, não se sintam de forma alguma depreciados. Eu os amo, que são meus irmãos de verdade. Mas muitas vezes, Silfarne, você, César e Valmir, me cobriram em áreas em que a instituição da família faltou para mim, com conselho, com investimento de tempo, com socorro, às vezes até com uma bronca, com uma disciplina. Então, eu acho que é nesse sentido que a amizade tem como cobrir. Eu acho que esse manto, essa veste, essa capa, é no sentido de cobrir, não no sentido, não daquela ideia manipulativa, né? De que você falou aí, da cobertura espiritual, que é aquela coisa às vezes engessada. Se você estiver debaixo do meu manto, você vai receber todas as bênçãos que eu tenho, contanto que você me deixe controlar a sua vida e te dizer o que fazer. Isso é adoecimento, isso é doença. Mas essa coisa leve que a gente tem aqui, nós quatro, e eu tenho também com outros amigos fora do nosso quarteto aqui, me cobre demais. Aonde falta, por exemplo, meu pai já morreu. Aonde me falta o conselho do meu pai, às vezes você, Valmir e César, estende a capa e compensa o que a instituição não me oferece mais. Onde me falta, às vezes, a presença de um irmão biológico, por isso que é amigos mais chegados com o irmão, a relação com vocês me compensa. Onde me falta, às vezes, um ombro para chorar juntos, né, que um irmão ofereceria, vocês me oferecem. Então, acho que é nesse sentido, sem adoecimento, sem manipulação, sem controle excessivo, mas eu acho que a amizade ela cobre quando ela compensa onde a instituição falhou. E olha, aquela história, tem amigos que parecem que são irmãos de uma outra barriga, né? Nasceram na barriga de outra mãe, mas poderiam ser nossos irmãos biológicos. Eu me sinto coberto por vocês nesse sentido. É isso, meus amigos. E agora o nosso amigo Silfarney voltou. O Pedro que houve uma falha aqui, gente. Coisa de amigo. E aí eu fico pensando, César, dentro dos itens que Jonas entregou a Davi, ele entregou a espada e o arco, né? Que são armas de ataque, na verdade. Às vezes percebo certas amizades que eles acabam, em algum momento, esquecendo, porque como amigo, a gente vai confrontar um amigo. Até no momento na fala aqui, o Valmir citou no inbox aquele texto que fala que assim como o ferro, ao ferro afia o irmão, outro irmão. Mas eu penso, né, modo de pensar, que como amigo tem que ser franco com o amigo, mas jamais feri-lo, no sentido de intencionalmente machucá-lo. E olha que Jonas tinha os motivos dele, como já sabemos, falamos no começo, para ser filho de Saul. Como é que a gente lida com esse cuidado que temos que ter com o amigo para não machucar o amigo, mesmo quando falamos verdade para ele? Você fala muita expressão, né? Eu posso ser sincero, mas se eu for sincero sem misericórdia, eu posso ser quase um sincerocida, né? Matar a pessoa na sinceridade. Como é que a gente lida com essa questão da sinceridade, da amizade, sem ferir o amigo, César? Eu acho que a resposta para isso é o seguinte: ser sincero, mas ser sensível, né? Se você não for sensível ao que o amigo está passando, a gente muitas vezes pode cometer essa vergonha, né? Esse vitupério, que é agredir mais quem já está sucumbindo, como, por exemplo, os amigos de Jó, que foram conversar com ele e queriam encontrar, então, o porquê que Jó estava vivendo aquele drama e impuseram uma teologia muito pesada no afã de tentar achar uma resposta para tudo nesse sentido, né? Então, eu creio que a melhor coisa para a gente entender isso seja a forma de ser sincero, não negar a verdade, apontar a verdade, mas ser sensível, ser doce, ser educado na maneira que a gente vai tratar o amigo até quando esse amigo esteja caminhando por um caminho de equívoco. A gente não pode abrir mão da sensibilidade, a gente não pode abrir mão de fazer as coisas de maneira a não matar as pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma imposição tão grande de fazer sucesso nas redes sociais que as pessoas agridem umas às outras e muitas amizades são desfeitas por conta dessa sinceridade quase que assassina que do nosso tempo, né? É uma sinceridade que eu não nem chamaria de sinceridade, mas uma falta de educação. As pessoas querem ter tanto protagonismo na rede social que não importa se elas estejam ofendendo pessoas da sua convivência, elas passam por cima.
como diz o Sérgio, nesses debates acalorados, as pessoas não querem simplesmente fazer com que o outro entenda, querem ganhar a disputa. A gente está vivendo um tempo estranho, onde as amizades são deixadas de lado para que a gente consiga fama, celebrização do nosso próprio nome. Então, a gente passa por cima de um monte de coisas e usa equivocadamente algumas armas que poderiam nos ajudar a abrir caminho para que essa amizade se fortalecesse. Entende? Então, eu creio que esse tempo que a gente vive, ele exige de nós um investimento muito sério e usar essas ferramentas adequadamente. Adequadamente. Eu fico imaginando, é uma imaginação, tá, Silfar? Se aquela espada que Davi usou para cortar parte do manto de Saul não foi a espada que Jonatas o deu. Então, como ele ia matar o pai do amigo dele, nesse sentido, ele diz, não vou tocar no meu ungido, mas tem um porquê ali também, que é mais do que simplesmente um ungido do Senhor, é o pai do meu amigo, do meu querido amigo. E essa amizade que se desdobrou até a ponto de trazer Mefibosete, um menino que havia ficado aleijado, para debaixo da cobertura da toalha da mesa, né? Aquela mesa que então recebe, aquela toalha que cobre os defeitos. Nesse sentido, a amizade é um dos elementos mais bonitos da experiência humana, como eu já disse. Interessante, César, a conexão que a gente tem aqui, porque quem está assistindo o programa pode achar que tudo é um roteiro muito bem montado. Às vezes principalmente quando o Valmir ou o Sérgio roteirizam, né, que são muito mais organizados que eu e o César. Então, o nosso roteiro acaba sendo um pouco mais solto. Mas eu estava... Eles já são americanos, né? Eles já são americanos, a gente é brasileiro. E aí eu estava pensando, enquanto o César falava, e ele acabou fechando no que eu introduzi o assunto com o Valmir. Essa amizade ultrapassou a outra geração, né? O cuidado de Davi com Mefibosete por causa do seu amigo Jonatas. Valmir, fique à vontade de ficar livre para falar, como sempre estamos colocando, mas se der para contemplar essa questão do quanto que a amizade genuína alcança a outra geração. Por exemplo, é muito claro entre nós aqui o carinho que temos com os filhos dos outros aqui, com as esposas, né? Como é que é isso? Como é que a amizade pode alcançar a próxima geração? Fala um pouco sobre isso. Eu acho que existem várias explicações para isso daí. Uma delas, se a gente for pelo âmbito espiritual, encarando a amizade como que sendo uma bênção, a bênção ela é passada de geração para geração. Quando a gente vai para o âmbito da psicologia, algumas teorias do ramo dentro da psicologia acreditam na possibilidade de que comportamento pode ser aprendido, né? A linha da terapia, por exemplo, cognitiva, comportamental, eu acho que é assim que vocês chamam no Brasil, ela defende justamente isso, que comportamento ele pode ser aprendido. E pode ser aprendido o comportamento negativo, aquilo que a gente entende como que não bom para a família, e pode ser aprendido o comportamento também positivo. Eu creio que a amizade é uma dessas questões que podem ser aprendidas pela própria referência, porque a amizade tem um fator muito grande, que é o fator da reciprocidade, né? A amizade não é um lado apenas dando e o outro apenas recebendo. É um lado recíproco, é um relacionamento recíproco onde a troca é mútua, de uma hora você se dá, outra hora você recebe. E os filhos, eles vão vendo isso. Os nossos filhos vão vendo isso. Nós temos testemunhado isso na nossa própria família. Os nossos filhos são amigos, os nossos filhos, alguns com mais contato um pouco do que com o outro, mas em linha geral, eles admiram a nossa amizade. Isso eu posso falar, eu tenho certeza disso. E outra coisa, não só admiram as nossas amizades, mas nos admiram. Isso é uma coisa muito legal que eu acho na nossa amizade. Por exemplo, eu sei que o teu filho, Silfar, me admira e me respeita pra caramba. Eu sei que, da mesma forma, o Serginho, né, não só o Aleph, seu filho, mas o Serginho também me admira, me respeita, e vai para o lado do César, o Daniel, o Lucas, e vice-versa. As minhas meninas aqui olham para vocês e admiram vocês a tal nível que já rompeu exatamente essa barreira do que seria família. Os nossos filhos se tratam, nos consideram quase que tios, né? A ponto de, eu me lembro que alguns anos atrás, quando eu tive no Brasil, César sentou num quarto com as minhas duas filhas, sem falar nada comigo, sem me avisar, sem dizer o que ia fazer, e deu uma enquadrada em algumas das minhas filhas nos assuntos que ele, como amigo, entendeu que deveria ter dado. E naquilo dali ele meio que abriu uma ótica, uma perspectiva para minhas filhas que elas não tinham tido
porque eu, como pai, falando não era a mesma coisa. E depois César veio me falar, olha, deu um enquadrado nas meninas aí, expliquei isso, expliquei aquilo. Ele fez praticamente um papel, claro, de amigo, mas um papel até de tio, ou de meu irmão realmente, né? E eu creio que isso passa, sim, Stefania, eu creio que isso passa, e eu tenho visto isso na minha família. Minhas filhas, elas valorizam a amizade, elas buscam essa questão da amizade, pelo menos as duas mais velhas, a mais nova ainda está naquele processo da adolescência, e você, como psicólogo, você sabe que a amizade tem um fator muito importante, principalmente na fase da adolescência, que é a fase em que o adolescente está começando o processo de cortar o cordão umbilical com relação à família, e é aquela fase que ele tem uma tendência de ouvir muito mais aos amigos do que os próprios pais, né? É uma forma dele se conectar e se descobrir quem ele é como pessoa através do seu próprio relacionamento e ter os seus próprios amigos. Mas eu creio que passa sim, passa no sentido espiritual, passa no sentido, podemos chamar assim, psicológico, pelo processo de referência e de testemunho, que eles vão vendo que é uma coisa boa, é uma coisa legal, eu quero isso para a minha vida. E não só com os nossos filhos, mas até mesmo no seio da nossa igreja. Aí vai uma palavra muito interessante que a gente não vai ter tempo de abordar aqui, mas nem todo mundo na igreja vai ser amigo. Você vai ter um relacionamento de irmão, mas não quer dizer que vai ser amigo. Então não fique também tristezinho, aborrecidozinho, se tem pessoas na igreja que têm mais amizade do que você. Você não tem, a igreja não é necessariamente um local onde obrigatoriamente todas as pessoas tenham que ter o mesmo nível de relacionamento iguais, idênticos um ao outro. Não funciona assim. Então, mas eu creio que é uma referência, e isso eu tenho experimentado isso no nosso próprio ministério, as nossas igrejas reconhecem e validam a nossa amizade. Estamos falando de 4 aqui, mas sei que todos nós temos outros amigos, além da esfera do 4 aqui. Então, eu creio que sim, passa e deve passar. É bom que passe para as outras gerações. Bem, gente, nosso tempo já acabou. É bom demais. Para falar de amizade, então, o negócio flui aqui, é papo para mais de metro, prosa para longa. Tinha muita coisa para a gente falar se a gente fosse compartilhar a experiência que vimos na nossa amizade, mas o tempo já foi muito longo. Eu acho que deu para a gente entender um pouco da perspectiva. Antes do Valmir orar por nós no final, eu quero fazer 2 propostas. Primeiro, você que assistiu, e eu quero... Essa palavra é aberta para todos, mas eu quero muito tocar nos pastores e líderes e vocacionados. Não entre nessa estratégia equivocada de achar que tem que se isolar para proteger o teu ministério. A amizade é necessária, precisamos de amigos que compartilhem tudo juntos, amigos com quem possamos chorar e orar juntos também, e sorrir juntos também. Amém? E quero insistir mais uma vez que você que não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, você compartilhe nossas mensagens, que você curta isso, se você achou interessante, deixe seu comentário, sua pergunta. E eu quero fazer uma proposta final aqui. Ao encerrar esse programa, uma das coisas importantes na amizade é gratidão. Então, ligue para algum amigo e lembre como ele é importante para você. Mande uma mensagem para alguém. A gente quase não está ligando para as pessoas, você manda mensagem, ligue de fato para alguém e lembre como ele foi importante na sua vida, quando ele foi cobertura, quando ele protegeu você, quando ele guardou você, quando ele teve carinho pela sua família. Seja grato aos seus amigos. Amém? Vamos, ora por nós aí, para nos despedirmos. Meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade, primeiro da bênção da amizade, que eu creio que é algo que veio diretamente do teu espírito, do teu coração. O próprio Senhor Jesus, certa vez, conversando com seus discípulos, disse que o chamava não apenas de discípulo, mas o chamava de amigo. Alguns servos de Deus, como Abraão, eram conhecidos como sendo amigos de Deus, inclusive. Obrigado pelas amizades que o Senhor tem levantado em nossas vidas, pelas amizades que o Senhor tem proporcionado para a gente. Essas pessoas que nos momentos felizes estão com a gente ali na vitória, mas que também nos dão os seus ombros nos momentos de fraqueza, nos momentos de derrota, de fracasso em nossas vidas. E para aqueles que estão assistindo, que de repente não se sinta tão abençoado assim com amizades, que o Senhor conforte o coração, abra a visão deles e que muito em breve eles possam ser abençoados por essas amizades, possam entender que a amizade também é uma semeadura, onde a gente vai investindo no nosso tempo, do nosso carinho, da nossa própria vida e vamos recebendo isso de uma forma abençoadora. Obrigado pelas amizades dos nossos filhos, obrigado pelas amizades que nós temos, não apenas neste círculo, mas tantas pessoas que nós são pessoas muito amigas. Obrigado por aqueles que até mesmo não são amigos tão chegados, mas que em determinados momentos da nossa vida demonstraram sinais de momentos de amizade e nos abençoar. Em tudo nós te rendemos louvor, honra e graça em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço a todos. Deus abençoe. Beijo no coração. Tchau, gente.